Boa noite, gente. Estamos aqui começando mais uma vez. Mais uma live da série Afetos, aqui na Casa Natura Musical. Hoje para falar sobre o futuro é coletivo. Comigo, Ana Gisele, a Transalien, idealizadora da coletividade Marcha, e minha irmã, Alan Costa, idealizador do coletivo Afrobafo. Lá da Bahia, Salvador, axé. Vamos falar inclusive sobre a força da coletividade, do coletivo dentro do movimento LGBTQIA+, e negro também, sem dúvida. Para. Ai, gente, tive que mudar de lugar para ver se melhorava, para ficar mais perto do roteador, mas eu acho que agora vai. A Não, internet quer derrubar, mas não vai conseguir. vamos que vamos. Então nós Vamos, paramos amiga. enquanto você discorria sobre o início, o surgimento e a ascensão da coletividade Afrobafo. Conta mais pra gente. Então, aí a gente surgiu, né, justamente com essa inquietação, né, de ver os nossos corpos, né, pretos, dissidentes de gênero e sexualidade sempre sendo invisibilizados, principalmente nos espaços de poder, cultura e arte, né, numa cidade que é majoritariamente negra como Salvador, mas que a gente sabe, né, até pela projeção nacional da nossa música, que é negra, quais são os artistas que estão ocupando os lugares de destaque na mídia, né, que não são os negros no caso. Então, isso repercute também dentro da cidade nos contextos menores, né? E de produção independente, isso é o que mais acontece. A cena, né, de festas LGBTIA+, de Salvador é toda monopolizada, né, por pessoas brancas, né? Homens cis, gays, brancos em geral. Né? Então, para a gente realmente conseguir ter algum espaço era muito complicado. Né? Então, a Afrobafo também surgiu dessa necessidade. Né? A gente vem para reivindicar esses espaços, a gente vem para naturalizar as nossas existências na cidade de Salvador, que apesar de ser uma cidade também majoritariamente negra, como eu havia falado, é uma cidade que é muito heteronormativa. Né? Então, corpos que não performem essa heteronormatividade são estigmatizados, são violentados fisicamente, são violentados, né, simbolicamente. A gente sabe também porque a ANTRA, inclusive, traz os dados, né, dos estados que mais mata pessoas trans e travestis, por exemplo, no Brasil. E Salvador sempre está entre os primeiros, então, a Bahia no geral. Então, é muito complexo a gente falar desse lugar, né, de intersecção de raça, gênero e sexualidade, e principalmente disputando narrativas de poder, porque o Afrobafo nasceu justamente para isso. A gente não quer, né, as pessoas costumam pensar que a gente está lutando para que elas nos aceitem. Não, não é Não, não. isso que a gente quer. A gente está lutando justamente para mostrar que nós merecemos respeito e devemos ter sim esse respeito enquanto Uhum. esses corpos que ocupam esse lugar chamado terra, Aham. né? E Que é justamente muito isso que você isso. falou, né? Disputar esses espaços, reivindicar o nosso lugar, que é de direito, inclusive. Né? Acho que o movimento que a gente faz aqui, eu gosto muito da palavra restituição, porque, inclusive, é o oposto de instituição, né? Como todas essas instituições brancas, cisgêneras, e, enfim, que perpetuam, né, uma estrutura da branquitude que beneficia apenas a eles mesmos. O nosso papel aqui, a nossa missão aqui é justamente retomar esses espaços que, inclusive, nos foi roubado, né? Então, Com assim, certeza. integração de posse e retomadas de poder, queridas. E o que mais, amiga, me chama a atenção, né? A gente está falando aqui de coletivo. A inquietação minha, a priori, muito nesse sentido.
Amiga, pra mim tá travando aqui ainda um pouco. Hum, acho que a Alan teve mais uma queda hormonal, mas já ela tá de volta. Enquanto isso, a gente segue o papo aqui. Mandem perguntinhas se vocês tiverem aqui pra gente, tá? Pra gente interagir, mandem essa live para mais pessoas. Vamos conversar. Vamos conversar sobre perspectivas, projeções, futuro e sobre o agora. Mas a conexão tá babado, né, menina? Tá babado, mas em algum momento vai dar certo. Que elas não vão deitar. Esse papo de camarim há de acontecer. Ela tá voltando. Vamos lá. Amiga, eu não sei Calma, vai, minha mais, amiga. meu Deus, Você tá em qual cada hora é estado? um tombo. Eu tô em Santo Antônio de Jesus, é Côncavo Baiano. Santo Antônio de Jesus. Santo Mas, Antônio, cadê enfim, Jesus para ajudar essa conexão? cadê São João, né? Hoje é o dia Pode dele, crer. cadê ó, ajudando as gatas aqui? Mas enfim, amiga, eu Pois acho é. que é isso, assim, em relação a, né, a essa construção coletiva, são de parte, né, de inquietação é, minha, por exemplo, para o Afrobafo, eu acredito da Marcha também, por inquietação sua, mas que também eram de outras pessoas, né, em relação à cena, em relação a tudo que estava acontecendo. Então, isso foi justamente o resultado de uma construção coletiva. A gente nasce de uma inquietação individual, mas quando a gente se percebe em algum momento coletivo, né? Uhum, uhum. Total, amiga. E como um dos nortes aqui pra gente nessa conversa é futuro, assim, sempre eu, né, enquanto uma grande afro-transfuturista, e gosto muito de falar sobre esse viés, sobre essa questão, mas eu gosto de ir um pouco mais atrás, assim, e trazer de volta para a gente se lembrar, porque eu acho que falar sobre prosperidade, sobre projeções, utopias, é sobre também resgate, né? Também é sobre lembrar e olhar de volta para a essência das coisas, olhar para trás mesmo, sabe? E entender qual é de fato a essência da terra, da natureza, o fundamento de tudo aquilo que teve que acontecer, que precisou existir para que tornou possível o nosso futuro, o nosso presente hoje, né? Por exemplo, tá rolando agora recentemente toda essa questão do PL 490, né? Que, enfim, mais um plano desse governo, um genocida horroroso, que é um projeto de lei, inclusive, para quem não conhece o PL 490, um projeto de lei inconstitucional que, enfim, mais uma estratégia desse desgoverno para erradicar os direitos dos povos indígenas e originários, que para mim é muito sobre o futuro, sabe? Os povos indígenas nos deflagrou, nos confrontou com essa necessidade de Sim. ter que olhar no espelho e olhar para dentro e lidarmos cada uma consigo mesma, né? Então, tipo assim, o que é que faz sentido para mim agora? O que é que importa para mim agora se eu só tenho eu mesma dentro desse contexto, dentro da minha casa? Então, quando eu penso assim nessas é, peculiaridades assim e coisas essenciais mesmo, eu olho muito para os povos indígenas que são os donos dessa terra, né? E quando eu vejo o que esse governo tenta fazer com esses povos, eu fico assim muito passada, muito velha, porque é bizarro, né? É bizarro assim. Como que um país que violenta
que tenta cercear os direitos do seu próprio povo vai prosperar e progredir desse jeito, né? Como? Como a gente pode falar sobre futuro sem respeitar os nossos anciãos, os nossos ancestrais, né? Então, é babado, assim. Inclusive, eu penso muito, né, sobre isso, né, que a gente vive um momento que algumas pessoas têm chamado, né, de afropresentismo ou afropessimismo, né? Uhum, Porque é muito por isso, né, que a gente vive um momento, principalmente enquanto corpos dissidentes, em que a gente ainda continua a enfrentar coisas que vieram desde o processo de colonização, né? uhum, Séculos depois a gente ainda tem lutado pelo mínimo, que é a nossa humanidade, o nosso direito à vida, né? uhum, E aí a gente fica pensando como criar perspectivas futuras a partir desse presente que é tão estarrecedor para a aham, gente, né? E eu uso muito uma perspectiva, né, que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão do afrofuturismo, né? sim, Porque através dessa narrativa eu consigo pensar um lugar futuro para esse corpo que nesse momento, no presente, enfrenta tantas mazelas, enfrenta tantas questões complexas, né? Mas que eu ainda assim consigo talvez usar uma narrativa criativa para achar uhum, que futuramente a gente vai estar em um outro lugar, né? aham, Isso é aham. confortante, apesar de a gente entender que a realidade é totalmente diferente e mais árdua do que um pensamento Pois é, utópico. pois é. Mas é isso, né? A arte e a criatividade é tudo que a gente tem, né? Que bom que, ainda que num contexto precário, de extrema precariedade, assim, de não ter muitos recursos, a gente ainda assim consegue fazer muito, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz que a utopia é um projeto, né? A gente precisa criar uma utopia na nossa cabeça, idealizar, visualizar um outro cenário, um novo mundo, para trabalhar e ir atrás dele e fazer com que essa utopia se torne uma realidade. Então, acho que é muito nosso trabalho aqui, né? Porque quem diria que vindo lá do Nordeste, do sertão do Nordeste, é louca, com tão poucos recursos, vindo da periferia, a gente conseguiria chegar até aqui e mobilizar e articular tantas pessoas, né? Inclusive a nível global, né, queridas? Porque elas são mundiais. Então, acho que é muito sobre essa perseverança mesmo, né? De, tipo assim, não se limitar ao que a gente tem ao nosso redor, mas, pelo contrário, ressignificar essas ferramentas limitadas em potência, né? E aí, eu tenho uma coisa, você tem outra, Maria Clara tem outra, Areta tem outra, nossas irmãs têm outra, e tudo isso junto, gata, o céu é o limite. É o que eu costumo dizer assim em relação ao Afrobafo, né? Tipo, a gente surgiu com um objetivo que era muito local, né? Que era justamente tentar reverter essa cena de Salvador. E através de mecanismos, né, que eu digo assim, que o processo de internet, da era digital, ele possibilitou que vozes como as nossas pudessem ganhar outras direções, né? Uhum, Eu não imaginaria se o Afrobafo teria um gás, se teria realmente essa repercussão, se eu não tivesse acesso a essas redes sociais, a essas mídias, né? Porque a gente conseguiu justamente gritar as uhum, nossas demandas, porque a gente tem essa ferramenta nas nossas mãos, né? E é claro uhum, que é importante a gente fazer esse recorte que no Brasil ainda uma grande parcela da população ainda não tem um acesso à internet, né? Então isso, sim. querendo ou não, é algo que a gente consegue de alguma forma, mas é algo que também consegue promover novas possibilidades, novas narrativas para se pensar justamente os nossos corpos, né? Que a gente sempre era visto naquele lugar do que é para ser estudado, né? Querem Uhum. estudar sobre nós, né? Mas agora a gente toma as rédeas e levanta justamente essa bandeira da autonomia, né? Se é para Total. falar da gente, é com a gente, e a Ah, gente vai construir justamente esses caminhos para fazer com que outros corpos, né, dentro dessa gama, né, de existências que existem, sejam também ouvidos de alguma forma. aham. Total, é sobre falar a respeito de nós em primeira pessoa, né? Não mais, como você pontuou, a gente ser objeto de estudo, ter pessoas brancas e a cisgeneridade pautando
o que é transgeneridade, o que é negritude, mas nós falando por nós mesmos, né? E uma vez que a gente entende que essa voz tem poder, tem potência e consegue chegar tão longe e tocar e mobilizar as pessoas, realmente é outro cenário. E você falou agora sobre a internet, né? Sobre a gente ter essa grande rede aqui ao nosso favor, o quão isso foi, assim, realmente definitivo e essencial para que a nossa voz ecoasse e chegasse ainda mais longe, né? Principalmente nesse contexto de pandemia. E assim, é muito engraçado porque a gente já está tão acostumada com esse lugar de precariedade e de ressignificar isso enquanto algo muito maior, que tipo assim, quando chegou a pandemia e a gente estava tendo que lidar apenas com essa única plataforma para se encontrar, para trabalhar, para viver praticamente, né? Ter um respiro fora dessa loucura toda que tá da janela para fora. Sim. E a gente já sabia o que fazer, saca? Enquanto as pessoas cis e a branquitude estavam aí quebrando a cabeça, a estrutura desmoronando, a gente já sabia o que fazer, querida. Porque a gente já estava o quê? No pós-apocalipse, na pós-pandemia, né? Não é à toa que muito rapidamente, a março principalmente, a pandemia começou ali entre 12, né, 15 de março, e no Março do ano início de passado. abril e no início de abril, a gente já veio com o primeiro festival online, saca? E aí, segunda edição com o CCSP, que é o Centro Cultural de São Paulo, que aí já foi uma edição subsidiada. A gente, inclusive, só fez a primeira edição do festival porque a gente entendeu a necessidade de se mobilizar nesse contexto para fazer alguma coisa, pelas nossas, inclusive, né? Porque muito precocemente a gente já estava lidando com pessoas trans, principalmente travestis, que estavam sendo despejadas, passando fome. Porque imagina, se a gente já vive num contexto de extrema vulnerabilidade social, a pandemia maximizou ainda mais. Com Então a gente se certeza. viu assim, tendo que fazer alguma coisa, já que tínhamos alguma coisa para somar, algum recurso, ainda que pouco, a gente tinha que se mexer. Então, a gente levantou o festival muito mais para também alicerçar os financiamentos coletivos, né, que na primeira edição foi um sucesso, graças a Daisy e ao nosso trabalho duro. Foi mais de 50 mil reais que a gente conseguiu arrecadar e reverter em cestas básicas e subsídio para todo mundo que fez parte. Mais de 100 pessoas trans LGBTs. E aí veio a segunda edição, já no mês seguinte, a terceira edição, que foi em parceria com o Taka Night, que é um coletivo de Belém do Pará. E a quarta edição, que foi o quê? Com a Afrobafo, Marcha Pride, O Afrobafo, Mulher encontro. Ninja, e o grande encontro, né? A grande hecatombe, que foi babado. E antes disso, inclusive, né, voltando um pouco mais atrás, teve inclusive outro momento que a gente se encontra e une forças aqui em São Paulo. Inclusive, eu estava até lembrando que foram dois momentos, né? Tanto aquela Afrobafo que teve, a festa, quanto a residência que teve também, né? Que foi incrível. Sim, E conta um pouquinho justamente. pra gente, como é que foi aquela ideia de trazer a Afrobafo aqui para São Paulo? Então, né, é algo que, inclusive, eu acho muito importante pontuar, né, porque o Afrobafo nasce em Salvador, né, e nesse primeiro tempo a gente, né, tem um objetivo fixo de pensar a Bahia, né, como o nosso ponto mesmo de ação, apesar da gente, né, nas redes sociais ter viralizado por vários lugares do país, enfim, através dos vídeos, através das performances. E aí, assim como a Baticu, né, que nasceu aqui em Salvador e conseguiu ganhar o Brasil, sempre as pessoas perguntavam: e aí, vai ter Afrobafo em São Paulo? Como é que vai ser Afrobafo em outros lugares do Brasil? E aí a gente foi criando, né, pontes. Na época, inclusive, é, é, Miss Immigration, né, estava em São Paulo, a coletividade Namíbia, né, e Uhum. que deu essa super força, né, para rolar a primeira edição, né, do Afrobafo a Festa em São Paulo. Então a gente já contou o quê? Com parceiras nordestinas igual também, que deram essa força para a gente chegar na capital, né, lá em São Paulo. Sim. E Uhum. aí, tipo, é um processo muito complicado, talvez, para a gente, porque geralmente as pessoas
deixam, né, o lugar, né, de origem para tentar, em São Paulo, fazer com que esse projeto bombe, ou enfim, encontrar novas formas de engajar profissionalmente. E eu não conseguia naquele momento ainda sair de Salvador para tentar justamente talvez montar um escritório, né, em São Paulo, né, e fazer a coordenação no Brasil assim do projeto. Então foi algo que ainda foi muito complexo para mim de conseguir fazer o Afrobafo acontecer de forma fixa em São Paulo por conta disso. Então Uhum. a gente volta para Salvador pensando em novas possibilidades de ocupações em outros lugares do Brasil, né, e desse retorno a São Paulo. E nessa época ainda a gente não tinha uma popularidade no sentido de engajamento em redes sociais, né? Embora a gente já tivesse muitos seguidores nas redes, a gente não tinha esse engajamento de ser assim Uhum. um projeto que hoje, né, alcançou um patamar, né, de estar enquanto referência, por Mas exemplo. aí tá, né, amiga? Olha o que vocês, apesar disso tudo, ainda assim, estando em Salvador, batendo nessa tecla, resistindo, falando aqui é meu lugar e aqui é que eu quero articular, movimentar, pelo menos partindo de lá. Olha onde vocês conseguiram chegar, né? Olha o que vocês conseguiram fazer e movimentar, inclusive vindo para cá, indo para fora. E, enfim, dando esse giro, né? Mas eu acho muito Sim, potente realmente descentralizar, né, essa coisa, porque a gente que é do Nordeste tem essa ideia, né, esse imaginário de que eu preciso sim, ir para o Sul, preciso ir para São Paulo para fazer meu rolê acontecer, etc. O que é muito triste e muito violento com nós sim. mesmas, porque obviamente que é uma questão assim de, de gestão, né, de Uhum. gestão dos lugares onde a gente se encontra, porque infelizmente o Nordeste não incentiva e impulsiona tanto a cultura quanto poderia. Porque, Sim. enfim, né, gente? Vocês que me desculpem, mas o Nordeste é o grande polo cultural do Brasil. É, A gente vem para cá para tomar a nossa volta, porque a gente sabe que o capital é que está aqui, né? Então a gente vem tomar o que é nosso, e, ó, beijinho. Mas é um processo violento, sem dúvida. com certeza, eu acho E que é eu estou isso, assim. aqui lendo um comentário, o JM Silva Rec gostaria de saber qual a formação acadêmica e profissional da gente. Bom, eu não tenho formação acadêmica, porque optei por não fazer faculdade, universidade, porque nunca me vi representada nem contemplada nesse espaço acadêmico. Desde a adolescência, eu frequentava muito a UFPE, que é a Faculdade Federal de Sim. Pernambuco, que eu morava bem próxima, e eu ia meio que na hora do recreio, assim, para conversar com as bi e fumar um beck. Mas já sentia aquele lugar enquanto um espaço que não me contemplava, que eu me sentia oprimida e reprimida ali. Assim, como eu sempre falo, bato palma e pago pau para quem se dá esse trabalho de disputar esse espaço, como inclusive minha grande irmã Maria Clara Araújo, minha outra irmã Ana Flor Ana Fernandes, Flor. aí formadas, travestis, pedagogas formadas e arrasando, mas que era uma disposição que eu não tinha e nem queria ter na época. Eu tenho uma base de ideologia mesmo, filosofia de vida muito anarquista, sabe? E mais underground, alternativa e tal. Essa é a minha formação desde heresia. E eu falei, não, eu vou chegar onde eu quero chegar, eu vou fazer o que eu quero fazer, vou ter o sucesso que eu vou ter que ter, sendo quem eu sou e escolhendo qual vai ser o meu rumo, qual vai ser o meu caminho. Eu mesma vou colocar aqui, ó, a canetinha na minha mão e escrever a minha história como eu quero, do meu jeito. Eu sei que até hoje, né, a gente tem essa grande ilusão, na verdade, de que ter um Sim. diploma é tudo, de que abre caminhos, etc e tal. Mas quando eu olho ao redor, olho o que eu tenho feito e olho onde eu tô, eu sinto que é possível, saca? É possível escrever uma história para além dos muros e das cercas da academia. Então, para mim, é um pouco por aí. E tu, Alan? Amiga, eu acho que você falou tudo. Inclusive, né, eu tenho uma vivência
diferente, né? Eu sou formado em letras vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, mas o meu processo vai justamente ao contrário de uma carreira acadêmica, né? Eu comecei o meu processo, né, me formei em 2015, e em 2015 foi quando eu iniciei um projeto que é o maior projeto da minha vida, com certeza, que não é acadêmico, é justamente voltado para a sociedade, com outra linguagem, com outro tipo de abordagem, e que é o Afrobafo, né? Então eu saio dessa formação de letras e vou criar o Afrobafo. Obviamente que dentro desse processo acadêmico eu consegui ter abertura para várias outras leituras e conhecimentos que eu não tinha, mas que também muitos do que eu aprendi na academia, que é completamente branca ainda, né, de principalmente bibliografia, não me serviram nesse processo, inclusive com Afrobafo. Então foi justamente o meu engajamento pela busca de conhecimento, né, porque não necessariamente eu preciso estar na academia para buscar conhecimento, né? Então eu Exato. mesmo tive que fazer o meu caminho de procurar leituras que realmente fizessem sentido com o que eu acredito. Então comecei a ler autores e autoras negras, comecei a ter, né, justamente conhecimento de pessoas que estão produzindo narrativas, né, que justamente ajudam a pensar, né, esses corpos dissidentes de raça, gênero e sexualidade no Brasil, né, e me inspirando também justamente nas pessoas da rua, né. O que eu aprendi muito, principalmente pensando essa questão de dissidência, não tem a ver com teoria queer, é assim que eu não tenho embasamento, mas foi justamente desse contato, né, dessa oralidade viva que permanece nesse meu contato com vários outros corpos, né, com várias outras pessoas, né, que povoam tanto Salvador e tanto as pessoas que eu consigo me conectar, né, digitalmente. Né? Então, eu acho que a academia ela precisa se desconstruir esse imaginário de que a academia é o que salva, né? A Aham. gente entende que nesse processo de sociedade que a gente está inserido, né, que começa a vender uma ideia de como é que nossa vida tem que ser para que ela seja considerada de sucesso, né? Tem muito Aham. disso. Mas a gente Uhum. tem que desconstruir e procurar caminhos que realmente façam sentido com o nosso Isso, ser. total. Total, é desmistificar, né, essa ideia que o sucesso é um lugar único, né? Sucesso é o quê? Ter um carro, é ser rico, etc. Acho que é muito subjetivo, né? É tudo muito subjetivo. O que é sucesso para mim pode não ser para você, para quem está nos assistindo. E é importante a gente, tipo assim, quebrar esses espelhos, né, que fazem a gente acreditar que é para onde a gente deve olhar, mas assim olhar para dentro, tipo, o que faz sentido para mim mesma. E você traz muito agora nessa fala a coisa da sabedoria da vida, né? Tipo assim, gata, quem viveu a escola Nordeste, entendeu? Tá preparado, tá graduada para qualquer lugar, para tudo. Porque vocês não têm ideia, gente. É babado, assim. É extreme. O bagulho é louco, mas elas têm que ser mais loucas que o bagulho para dar conta. E essa Real e oficial. sabedoria, inclusive, que é muito passada entre as nossas, né? De uma para outra, assim, na Sim. conexão, na coletividade, na afetação. Imagina o que eu sei, o que eu troco com pessoas como a senhora, com as minhas irmãs, de vida, da rua. É, é precioso, é valioso. Tipo, eu jamais aprenderia nada disso em qualquer livro, sabe? A menos que vocês escrevessem. E eu acho, amiga, que também a gente produz, né? Eu costumo falar que o que a gente tem feito, né, dentro dessa esfera da cultura, da arte e justamente desse processo de restituição, né, de saberes, a gente está fazendo produção real de Ah, sabedoria para as pessoas. sim. Né? O que a gente tem Produção de produzido sabedoria. artisticamente, Aham. semioticamente, é Produção de produção de vida. sabedoria. Pois é, produção de vida e de política, inclusive, né? Porque, assim, diante de uma política que não nos representa em absolutamente nada, principalmente a gente sendo LGBT, que teve que lutar e luta até hoje para ter o mínimo, né? Para garantir direitos básicos, essenciais, a sobrevivência mesmo, eu nunca me senti contemplada por nenhum governo, nenhum político. Eu entendi que a política é feita por nós mesmas, através da micropolítica que afeta o todo, né?
o que é política, senão o que a gente faz, o que os coletivos fazem enquanto resistência. Pantera Negra, lá atrás, sabe? Então, acho que isso é uma grande continuidade dessa linhagem que movimenta, né? Que movimenta, ainda que Sim. no micro, faz a diferença. E o que é interessante, né, de tudo que a gente vem debatendo até aqui, é que esbarra justamente em como a gente, talvez hoje, seja ponto de referência para muitas pessoas. E é algo que eu sempre fico refletindo, porque às vezes as pessoas chegam para mim e dizem que se inspira, que eu sou referência. Gente, como assim? Né? Porque a gente Pois trabalha de uma forma tão orgânica, espontânea, porque a gente acredita realmente no que a gente está fazendo, que a gente nem fica pensando, eu quero ser referência de alguém. Né? A gente constrói as coisas e elas acabam interpelando as pessoas nesse sentido. aham, aham. Acho que é muito mais sobre essa gana de, tipo assim, ou a gente faz ou a gente nunca vai ter, né? A gente precisa Sim, fazer toda essa movimentação. Acho que tanto da Afrobafo quanto da marcha parte dessa necessidade, dessa sede de ter que fazer alguma coisa, senão a gente nunca vai se sentir representada por nada nem ninguém, né? Tudo que a gente faz vem a partir da necessidade. E que bom que a gente mete a cara e faz. E aprende sim. errando e fazendo e se jogando a partir desses desafios, né? Porque imagina, é, há 5, 6 anos atrás, lá em Recife, eu jamais imaginaria que eu seria capaz de fazer tudo o que eu faço hoje. Nunca achei que seria produtora cultural, multiartista, que estaria em exposição, que estaria viajando no Brasil. E entendi que seria capaz fazendo. Falar, ai, será que eu posso? Mas eu vou tentar, sabe? Não tendo medo de me jogar nesses desafios e aprender com eles. Porque é assim que a gente se aventura e aprende um pouco mais sobre nós mesmos, né? Sobre do que somos capazes de fazer. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem uma narrativa muito parecida nesse sentido, né? Porque de alguma forma a gente pensou, né? Nós tínhamos nossos próprios objetivos de vida, né? De pensar realmente a sociedade, mas a gente, eu acho que nunca imaginaria que chegaria nesse ponto, né? Em que a gente estaria à frente de dois projetos que são Uhum. referências no Brasil e no mundo, né, que é bom dizer isso também, principalmente pensando na coletividade, né? A gente hoje está discutindo o futuro coletivo e a gente está trabalhando com esse pensamento desde muito tempo. A gente sabe que o futuro é coletivo desde muito tempo. Aham. Pois é, e falando nisso, eu queria pontuar o lance da Ballroom, porque acho que também não tem como falar sobre coletivo e coletivo, o sinônimo de coletivo mesmo, né? A essência de coletividade, sem trazer ballroom, a cultura ballroom, de houses, do Vogue, porque para mim representa algo tão simbólico, sabe? Tão Sim, fundamental, porque, enfim, o que é a Festa Amém aqui em São Paulo, sim. Afrobafo, as houses, Pose, que inclusive é uma série incrível. Hum, Vocês que estão assistindo aqui a live, se você não conhece ou nunca viu, assim que acabar essa live, coloca no Google, na Netflix e vá assistir Pose, que é maravilhoso. Inclusive, já fazendo uma deixa aqui, que eu comecei a ver, né, a última temporada esses ai, dias. Inclusive tá bafo, socorro, eu tô amando. E aí, em um dos episódios, o Preitel, né, ele fala, ele reencontra um ex-namoradinho aí que virou pastor. Eu não sei se tu lembra. É um pequeno spoiler, gente, mas não vai revelar muito. O Preitel encontra um ex-namorado da adolescência que virou pastor e ele insinua que o Preitel se afastou da igreja porque ele quis. E aí o Pretel fala: epa, 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 não, não, não. A igreja que se afastou de mim, né? A igreja que sim, me pôs para fora. E ele fala que todo ano encontra centenas de pessoas que vagam pelo mundo procurando o que perderam porque a igreja o jogou fora, né? E depois dessa fala, o pastor ainda tem a ousadia, a audácia de dizer que ainda há salvação. Quenda. E aí, Mona, eu fico pensando assim, que salvação é essa? Que sim, salvação é essa? Que reprime, que violenta, que exclui as pessoas de um espaço, sabe?
que faz as pessoas viverem negando, inclusive, quem elas são a favor de um Senhor Todo-Poderoso, né? Porque quando eu penso em salvação, quando eu lembro que eu encontrei a salvação e a libertação, na verdade, foi através do afeto, da compreensão, do Sim, amor, do acolhimento das pessoas que me entendem e me aceitam como eu sou, sabe? Quando eu penso em deusas, em figuras divinas, eu olho ao meu redor e vejo minhas irmãs, minhas deusas e musas travestis, que têm sim. que lutar todos os dias para sobreviver e que têm superpoderes, saca? Para enfrentar toda essa violência e opressão da sociedade e ainda assim resistir, colocar um sorriso no rosto, sair na rua e dar o nosso melhor, sabe? Então, acho que é sobre isso, assim, é sobre garantir uma configuração de mundo que não foi criada para respeitar as existências como as Sim. nossas e mesmo assim a gente está existindo, fazendo e acontecendo e brilhando, né? E nesse E sentido, inclusive eu as acho. houses têm um lugar importantíssimo, né? Nesse processo, assim, para quem é LGBT principalmente. Sim, com certeza. Eu acho que, né, você traz aí o exemplo, né, mais próximo da cultura pop, né, que a gente tem presenciado justamente agora. A cultura, né, mais popular está falando sobre Vogue, né, numa perspectiva muito mais realmente válida, né, que a gente sabe que o Vogue entrou, né, meio que nessa cultura pop através de processos de embranquecimento. Né? Então agora a gente volta realmente às origens, né? A gente tem pose acontecendo, né? A gente sabe que também tem uma produção popular, né? Legendary, trazendo também um pouco dessas casas para competir, mostrar um pouco né, desse processo cultural, e a gente traz isso para o Brasil justamente, né, configurando de acordo com o nosso contexto, né, que vem de fora, vem lá dos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil também é muito abraçado isso, né? E eu acho Uhum. muito bonito, né, o trabalho que a Amen faz em São Paulo. Inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com o Ballroom foi através deles, né, das festas. Né? E aí, assim, a gente começou também a ter no Afrobafo essa ideia, né, de juntar esses elementos da cultura Ballroom, né, com o que a gente produz aqui também, o que a gente tem de ritmos, enfim, fazendo essa mistura e se transformando, né, nesse projeto que é o Afrobafo, que a gente sempre tem essa ideia, né, de que a gente é uma família, né, a gente é uma house real, da vida real, e a gente, né, coloca isso adiante, porque eu acho que não funcionaria tão bem se a gente não se, né, se cuidasse, se tivesse enquanto família, né? A gente está aí há quê? 6 anos, é porque justamente a gente sabe, né, que como a família tem os atritos, como a família tem todos os tipos de altos e baixos e a gente se mantém unido, né, seguindo um propósito. Total. É sobre aquilombamento, né, Ami? É total o sentido de aquilombamento, assim, sobre a partir dessas uniões e conexões que fazem a gente se fortalecer mesmo, né? Individualmente e Sim, coletivamente. Isso é sim, aquilombamento. Acho muito com incrível. certeza. Acho que a gente pode, então, agora partir para as projeções futuras. Agora, realmente falando sobre futuro que vem aí, hein, gente? Hashtag vem aí. Vem aí. Mais uma hibridez, mais um projeto que parte aqui dessa parceria maravilhosa de vida mesmo, né? Já são aqui Sim, mais de 10 anos de amizade, de parceria, de família, né? Que a gente aí se afeta, troca sempre que pode, mesmo na distância. Acho que a gente se encontrou sim. pessoalmente 3 vezes nesses Três 10 anos, vezes. né? Mas parece que é muito tempo, né? Tipo, que a gente Pois é, conviveu presencialmente por muito tempo. A conexão, sim. assim. Sim. E aí, para quem não sabe, nós fomos contempladas no último edital da Natura Musical com um projeto que se chama Arte. É um circuito de arte e restituição que vem aí com formação, com festivais, com muita música, já que estamos na Casa Natura Musical. E ó, vocês não perdem por esperar, hein? Não perdem por esperar.
Gente, esse projeto vai ser incrível. A gente vai unir o quê? Logo, duas coletividades potentes, né, desse Brasil, né? Então, com certeza vai ser incrível, assim. A gente está projetando algo que realmente vai impactar na vida de muitas pessoas, eu acredito, como nossos projetos vêm impactando, né, desde sempre. Uhum, uhum. E para além da música, né? Acho que a música é apenas um norte que nos atravessa grandiosamente. Eu, inclusive, sou DJ também, né? Então, tudo que a gente faz tem a musicalidade, a sonoridade ali envolvida, mas propondo coisas ainda maiores e que realmente são edificadores, que de fato mudam, né, a vida e a construção das pessoas. E é isso que a gente busca com esses projetos. Então, é mais ou menos isso para ficar por dentro e acompanhar tudo que a Afrobafo e a Marcha tá preparando, que antes disso ainda tem mais coisa. Segue a gente aí Tem. no Instagram, @marchaoficial, @afrobafoficial. O meu arroba é @atransalin, transexual e alienígena. O da Alan é Ai, amiga, eu não acredito que eu não consigo soletrar o meu. Gente, é porque o Não meu perfil é muito precisa. low profile, assim, mas vocês vão achar nas fotos lá marcadas do Afrobafo. E fiquem ligados, gente. Fiquem ligados, que vem muito mais por aí. Inclusive, se algum contato, se tiver alguém aí que esteja querendo somar com a gente, manda um inbox. Fala com a gente o que, é que você pode somar, fortalecer, que a gente está aqui para construir coletivamente, não só entre a gente, mas para alargar ainda mais essa rede, né, de construção, de colaboração, de afetividade. Então, qualquer pessoa que esteja disposta a chegar junto, a somar, a trocar qualquer coisa que seja, vai ser muito bem-vinda, tá? Ou bem-vindo, ou bem-vinde. E tamo aí junto, tá? Pra somar, para pensar, para projetar, para construir, fazer e viver, tá? Em busca de um mundo melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar para anunciar que as lives, né, do Projeto Afetos vão continuar. Sim. Vocês podem conferir a programação do mês, né, aqui no perfil, tem no feed, o card, com as próximas lives que vão acontecer. E é isso, gente. A gente, né, tem essa conexão há muito tempo. É sempre bom compartilhar, né, o que a gente tem, porque realmente é algo assim que é do Nordeste para o mundo, assim. Total. Elas são de lá, né, menina? Elas são de lá e vão, ó, estão em todos os lugares. Obrigada para quem acompanhou a live até aqui. Funny Longer. Obrigada. Beijos para Jequié, na Bahia. A gente que Beijo, agradece que vocês Jequié. acompanharam até aqui. Beijo para todo mundo que comentou, tá? E é isso. Tamo junta. Próxima quinta tem mais live aqui no Instagram da Casa Natura Musical. E é nóis. Beijo, gente. Se cuidem. Continuem em Beijo. casa, tá? Em segurança. Vamos Beba se vacinar água, coma pelo menos. fruta. Aham, bebam água. Acendam um incenso e fiquem de boa. Quem puder. Um muito obrigado para toda a equipe da Casa Natura Musical, que foram incríveis com Sim. a gente nesse processo também. Uhum, E até a maravilhosa. próxima, que a gente está no radar aí da Natura Musical, da Casa Natura, então vocês vão ver as nossas carinhas aí por muito tempo. Muito, se acostumem, chega mais. Beijo, amiga, te amo. Beijo, amiga. Te amo. Até breve. Até mais. Tchau.